Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bem, amados, o assunto de hoje, da ministração dessa manhã, é extremamente pertinente. É considerado como o axioma, o postulado e a grande máxima da fé cristã. É a perseverança dos santos. Assunto, podemos dizer, complexo, podemos dizer que polêmico, mas um assunto bíblico, onde a fé batista defende essa crença. Defende piamente, veementemente, essa crença. E eu peço graça da parte de Deus para que haja em nós discernimento e assim compreendermos a sua revelação por meio da sua palavra. Mas se você é batista, saiba que um dos pilares da fé batista é justamente a perseverança dos santos. Talvez seja novidade para alguns, para outros já um assunto bastante conhecido, mas nós vamos humildemente nos debruçarmos perante a revelação de Deus e assim rogarmos graça para assimilarmos a sua verdade. Amém? Vamos passear nas Escrituras? Louvado seja Deus. Repita comigo: a perseverança dos santos. Vamos lá? A perseverança dos santos. Glória a Deus. Então vamos meditar sobre a perseverança dos santos. Veja, Deus espera que tenhamos absoluta certeza da nossa tão grande salvação. É isso que está escrito em 1 João 5,13. O apóstolo, ao falar com a igreja, ele fala da seguinte forma: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. ênfase, tendes, não tereis, mas já tendes a vida eterna. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. O anseio do apóstolo é que os cristãos viessem a ter plena segurança e total confiança de que eles eram salvos e não simplesmente estava salvo. Um dia, eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa é pastor. Graças a Deus hoje eu estou salvo, né? Mas eu não sei o dia de amanhã. E eu perguntei a ela: como assim, irmão? É porque hoje eu estou bem, então hoje eu estou salvo. Mas eu não sei o dia de amanhã. Aí eu disse para essa pessoa: pois eu sou salvo, independente do que aconteça no amanhã. Evidentemente essa confiança, essa segurança não advém do mérito humano, mas da promessa de Deus. Eu sou salvo, não simplesmente estou salvo. Eu acredito no anjo escrivão, aquele que escreve o nosso nome no livro da vida, mas não acredito no anjo borracheiro, aquele que apaga o nosso nome do livro da vida. Tem irmãos que acreditam que Deus tem um anjo escrivão e o outro anjo borracheiro. Então lá, os dois, escreve, apaga. Agora é tua vez de escrever. Não. Agora apaga, é tua vez de apagar. Isso é muito complicado, porque gera uma fé doentia, completamente insegura. E ao assumir a igreja, eu me deparei com um jovem com muita dificuldade nesse aspecto. Ou seja, ele brincava com a sua compreensão de salvação. Era tipo aquela brincadeira: vivo, morto, morto, vivo, em pé, deitado, deitado, em pé, que as crianças costumam brincar, né? Então uma hora, salvo, perdido, salvo, desviado, salvo, afastado. E eu comecei a fazer um retrospecto da vida desse irmão, fazer uma anamnésia, começar a fazer uma análise total na vida dele, e percebi que esse amado, ele sempre se afastava no período de fevereiro, de junho e de setembro.
Carnaval, São João e Copa de Vela. Passava as festas, ele dizia, eu voltei. Quando passava a festividade, ele voltou. Era complicado, até que eu expliquei com muito amor, ele conseguiu compreender. Meus irmãos, uma verdade que foi dita e é considerada como uma máxima sobre esse aspecto, que diz o seguinte: se você tem a salvação, nunca perderá. Mas se você perdeu a salvação, é porque nunca teve. Deu para entender? A gente persevera por ser salvo e não persevera simplesmente para ser salvo. Alguns estudiosos, como R.C. Sproul, muito conhecido, ele disse o seguinte, que prefere, ao invés do nome perseverança, eu concordo com ele prefere o seguinte nome: a preservação dos santos. Ao invés de a perseverança dos santos, ele prefere utilizar a preservação dos santos. Porque quando se trata da perseverança dos santos, não é os santos perseverando em Deus, mas é Deus perseverando nos santos. É Deus preservando os santos. É Deus selando o seu povo para que o seu povo não venha perecer. E Deus conhece o seu povo. Amém, irmãos? A Bíblia diz, nós vamos ler ainda aqui, onde está escrito, Deus conhece os que lhe pertencem. Nós podemos nos confundir em dado momento, mas Deus certamente, o grande onisciente, o grande onipotente, Ele conhece perfeitamente o seu povo. E eu gosto essa expressão preservação, porque a ideia e o propósito é nos proporcionar a seguinte conotação de uma viagem segura com um destino garantido. E alguém disse, certa feita na igreja, que a salvação em Cristo é uma viagem segura com destino garantido. Você pode até cair. Como a Bíblia diz, ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor levantará 7 vezes. Mas se você cair, você vai cair na proa do barco. Não na imensidão do mar. Você já está com Jesus na embarcação e Ele é o seu capitão. A grande questão é que quando Deus nos salva, nós somos regenerados, uma nova natureza existe em nós, e a partir dessa nova natureza, nós não sentimos prazer no pecado. Nós não desejamos mais viver uma vida de pecado. A Bíblia diz que aquele que não peca é mentiroso, de fato. O problema não é pecar, o problema é viver na prática do pecado. Porque a partir de então nós temos em Deus uma nova vida. Os irmãos estão entendendo? Então o texto nos fala, tendes a vida eterna. Deus espera que nós venhamos ter essa convicção plena e absoluta de que nós temos a vida eterna nele. Nós somos preservados nele. Eu não vou entrar nessa discussão que gera séculos e milênios, mas se eu pudesse também dar minha contribuição sobre essa questão da perseverança dos santos, a preservação dos santos, eu daria da seguinte forma: eu creio que é válido a perseverança e a preservação, mas se eu tivesse que dar uma contribuição, eu mudaria essa temática para a segurança dos santos. Porque é assim que eu me sinto. Além de perseverante, preservado, eu me sinto seguro. E quão agradável é você se sentir seguro em Deus. Por meio da compreensão que a salvação não é um mérito a ser conquistado, mas é uma dádiva que nos foi concedida através do sangue de Cristo Jesus. E o texto prossegue dizendo, e a verdadeira salvação é testificada por meio da perseverança em seguir as promessas de um Deus fiel. Então vamos passear nas Escrituras, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos entender um pouco mais sobre o que significa seguir as promessas de um Deus fiel.
que é justamente o que testifica a nossa verdadeira salvação. Filipenses capítulo 1, 6. O que é que o apóstolo Paulo nos diz? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo nos diz que Deus não deixa uma obra incompleta. Aquilo que ele começou, ele é homem suficiente, a linguagem bem nordestina, no meu nordestinês, para completá-la, para cumpri-la. Isso é porque Deus não desiste de você. Aquilo que ele começou em sua vida, ele há de completar. E nós seguimos essa promessa como uma evidência que testifica a nossa salvação. Outra verdade, 1 Tessalonicenses 5, 24. Os irmãos bons de Bíblia, por gentileza, vamos lá. Assim está escrito: fiel é o que vos chama, o qual também é nele que nós confiamos. Fiel é o que vos chama, o qual também fará, ele fará. Por isso nós podemos confiar. Não é promessa de homem, é promessa divina. E agora, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, onde diz: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Veja a convicção do apóstolo Paulo em saber que de fato ele era salvo, não estava salvo, mas era um salvo em Cristo Jesus. E essa é a convicção que nós devemos ter: sou salvo, não simplesmente estou salvo. E porque sou salvo, alguém pode dizer que presunção, que arrogância, que altivez, que prepotência, quem tu pensa que é, homem? Mas é justamente quem pensamos que somos que nos leva a compreender quem Deus é. Nós não estamos aqui ignorando nossas falhas, nossos erros, nossa pequenez, nossa limitação, mas simplesmente nos recorrendo a Ele. E é Ele que diz que é fiel, é Ele que diz que é poderoso, e é nele que nós confiamos. Por isso que nós temos essa segurança. Não é baseada em uma meritocracia humana, mas é baseada em uma soberania divina. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Então vamos para a lição, porque há muita coisa a meditarmos. E eu tenho certeza que as incógnitas serão atendidas, as expectativas. Sobre a temática perseverança dos santos, a primeira lição é: os santos perseveram no Senhor. Opa, é verdade, tenho que me acostumar. Os santos, nós somos chiques agora, temos uma TV ali na frente, mas o costume, o velho hábito. Os santos perseveram no Senhor, essa é a grande verdade, irmãos. Os santos perseveram no Senhor, detalhe, os santos, viu? Aqueles que foram separados em Deus, essa é a palavra. E como eles perseveram no Senhor? Permanece no Senhor. Veja o que nos diz 1 João capítulo 2, 19. 1 João capítulo 2, versículo 19. Posso ler? Assim está escrito: eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém? Então, o santo permanece no Senhor. A Bíblia é muito clara, categórica, enfática, explícita, mais do que isso, impossível, ao dizer: se desviaram, se afastaram, porque nunca foram. Se tivesse sido, teriam permanecido no Senhor, teriam permanecido em Deus.
mas se desviaram para que ficasse manifesto. E nunca foram. Há uma diferença muito grande, os irmãos entendem, de convencido para convertido. O convencido entra no Evangelho, mas o convertido, além de entrar no Evangelho, ele deixa que o Evangelho entre nele. Há uma diferença muito grande entre uma e outra. Mas o que vem ao fato é entendermos que uma característica de um santo, daquele que persevera, é que os santos perseveram no Senhor, permanecendo no Senhor. Uma outra verdade é que eles perseveram até o fim. Mateus 24, 13. E aqui, irmãos, é bom atestar que essa perseverança, ela é um fruto do Espírito. É uma graça gerada pelo próprio Deus em nossas vidas. Caso contrário, nós não conseguiríamos, por intermédio da nossa própria natureza, viver. Mateus 24, versículo 13. Assim está escrito: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós cremos nisso, porque o santo, o salvo, é justamente aquele que persevera até o fim. É aquele que não vai desistir. Como eu já disse, a perseverança é um fruto do Espírito gerado em Deus, por Deus em nossas vidas. Então eles vão perseverar no Senhor. De que forma? Perseverando até o fim. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Pastor, qual a diferença dos chamados e escolhidos? É essa. É porque o escolhido não desiste. Como Deus aparece em Daniel, capítulo 12, diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Salvo, ele vai até o fim. Amém? E a explicação continua, nos apresentando um próximo tópico que diz: prosseguem o alvo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, 14 ao 14. Vamos lá? Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 14. Assim está escrito: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás se fica e prossigo para as coisas que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Andemos de acordo com o que já alcançamos a salvação. Então, uma característica de uma pessoa verdadeiramente salva, qual é? Ela prossegue firme, forte no alvo. Quem é o seu alvo? Você jamais vai interpretar que o seu alvo é uma personalidade humana. Você jamais vai interpretar que o seu alvo é uma ideologia, uma estratégia, um movimento humano. Mas você vai entender que seu alvo é Cristo, seu alvo é Deus, e você está firme em seguir o seu alvo. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, meu irmão, tem que esquecer do que para trás se fica e prossigo para as coisas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então essa capacidade do salvo se desvencilhar dos ataques do inimigo, ter resiliência e continuar firme. Como era o nome daquele maratonista brasileiro que ficou em terceiro lugar nas Olimpíadas? Segundo lugar. Como era o nome dele? E teve um homem de saia que tentou impedir. Nunca confie em um homem de saia, tá? Vanderlei o quê?
Vanderlei Cordeiro, agora eu quero saber se vocês são bons mesmo de história. E quem foi o campeão da maratona olímpica? Será que nós lembramos dele somente porque ele era brasileiro? Não, ele foi o único a ganhar um prêmio, o maior prêmio existente de competições olímpicas. Porque ele foi eternizado, porque ficou em segundo lugar. Mas o que me chama a atenção foi a capacidade dele de desvencilhar das afrontas do inimigo que está em todo tempo parando, tentando nos impedir, dos obstáculos, dos empecilhos, e a resiliência. Ele continua. Ele poderia ter se entregue, mas ele foi até o fim. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, e nunca na história uma medalha de prata chegou a valer mais do que a medalha de ouro, não é verdade? Então essa é a nossa vida como cristão, sabe? A gente está nessa grande maratona, e aí, meu irmão, sempre vai aparecer um enviado dos infernos para tentar. Se a gente for tentar revidar, retaliar, a gente vai perder o tempo, porque o tempo não para, ok? Vamos seguir firme no nosso propósito. Então, os santos são aqueles que prosseguem no alvo, amém, amados? Outra verdade é que os santos, eles prevalecem no mundo. 1 João 5,4, vamos lá passeando nas escrituras para não perdermos o hábito. 1 João capítulo 5, versículo 4, assim está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que texto tão lindo, né, irmãos? Olha que texto tão lindo. Jesus venceu o mundo e nos deu condições de vencer. Ele venceu por nós e nós venceremos por ele. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você não é simplesmente visto como um vencedor, mas a Bíblia te chama de mais do que vencedor. É a certeza. Quando a Bíblia usa essa expressão, mais que vencedor, é porque a competição ainda não acabou, mas nós temos a certeza que vamos ser coroados. Olha que lindo, irmãos. Nem todo camarada que está naquela maratona, ele tem a certeza que vai ser premiado. Nem todos têm a certeza, mas nós que estamos na vida cristã, na caminhada cristã, nós temos essa certeza. Por isso que a Bíblia diz, somos mais do que vencedores, é porque batalhamos na certeza que a vitória já nos foi concedida por intermédio dele que venceu. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, um texto muito conhecido, onde diz, no mundo tereis aflições. João 16, 33, João 33, 16. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E agora ele venceu o mundo e nos deu condições de vencermos também. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé, viva e real, no Deus Redentor. Glória a Deus. Uma outra verdade é justamente que os santos estão garantidos em Deus. Eu espero que diante dessa palavra, você venha se sentir seguro, completamente confiante. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, sobre a nossa segurança em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 38 e versículo 39. Amém, amados? Assim diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O interessante desse texto que eu tanto aprecio é que no versículo 35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? E ele começa a questionar: será tribulação, angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E está aí a interrogação. Mas depois, no versículo em diante, ele começa a afirmar: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É palavra do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E isso o ministério da saúde espiritual adverte, que é bom e faz bem. Isso é bom, irmãos, e faz bem à alma saber que você está seguro em Deus. Outra verdade: cuidados por Deus. Agora vamos ver o Deus que se apresenta como pastor. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 27 e 29. É lindo esse texto demais. É emocionante, arranca lágrimas. Diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Amém? Nós somos ovelhas do seu aprisco, é o que diz no Salmo 100. Foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. E esse é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Olha que coisa tão linda. Gente, preste atenção aqui que tem uma revelação do céu aqui, viu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna, eu dou a vida eterna. O que Deus deu está dado. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O que significa ninguém? Ninguém. É isso aí. Né? Ou seja, nem principado, nem potestade, nem demônio misturado com capeta poderá nos separar, não poderá nos afastar, nada, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém arrebata. Lindo, lindo até aqui. Só que quando chega no versículo 30, olha só o que Jesus fala. Ele está falando do poder do Pai. O que meu Pai me deu, ninguém arrebata. O que meu Pai me deu, ninguém toma. O que meu Pai me deu, ninguém mexe. Mas quando ele chega no versículo 30, ele traz a maior revelação. Eu e o Pai somos um. É de arrepiar, né, irmão? Até a alma se arrepia numa hora dessa. Olha só o momento em que Jesus escolhe para dizer que Ele é Deus. Na mesma essência, na mesma natureza, no mesmo caráter, no mesmo propósito. Eu e o Pai somos um. Ele está dizendo o seguinte, que o Pai vai proteger o rebanho, que o Pai vai cuidar das ovelhas, mas aqui ele começa a dizer que Ele é o Pai, que o Pai é Ele, e que não pode haver interferência alguma. Louvado seja seu maravilhoso nome. Amém? Então, como ovelha, se sinta cuidado. Como ovelha, se sinta protegido. Não se intimide com o uivar dos lobos. Confie que o bom pastor é o teu Senhor.
e Ele dar a sua própria vida por nós. Conservados em Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 5. Os irmãos encontraram? Conservados em Deus. Olha o que o texto nos diz. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma vida esperançosa mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois, o que é que diz sua versão aí? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Oh glória! Amém? Olha o que o versículo 5 diz. Alguma versão diz conservado? Tem uma versão que diz, pois sois conservado pelo poder, guardado pelo poder. Olha, gente, esse texto já diz tudo. Vou encerrar o assunto aqui, não precisa falar mais nada. O texto já revelou tudo. Lembra que R6 Pro conseguiu entender que ao invés de perseverança dos santos, ele falou preservação dos santos? Olha o texto, diz tudo. O que é que o texto nos diz? Pois sois guardado na vontade do homem. É isso? Pois sois guardado na diligência do homem. É isso? Não. Pois sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último dia. Aproveitando o ensejo. Quando a gente fala perseverança do assunto, por isso que é um assunto polêmico, é que muitos querem atribuir que nós estamos cometendo um surto de acreditar que essa perseverança dos santos é diligência dos santos, competência dos santos, capacidade dos santos. Não, de modo algum. O que nós estamos querendo afirmar é que essa segurança nos é proporcionada através do poder de Deus, conforme o texto foi muito bem claro. Outra verdade é que está escrita em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Escondido em Deus. Vamos averiguar? Colossenses capítulo 3, versículo 3. Olha só. Os santos estão garantidos, seguros, cuidado, conservados e escondidos em Deus. Colossenses 3:3. Os irmãos encontraram? Esse texto é lindo, né? Deixa eu ler o versículo 1, 2 e 3, que é lindo demais. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá onde Cristo vive, assentado à direita pensai nas coisas lá não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Porque morreste e a vossa vida está o quê? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Em outra versão, porque morreste e a vossa vida está escondida em Deus. Quando você tem algo de valor, o que é que você faz? Guarda, né? Às vezes tem filhos que tem a mãozinha boba, que quer atacar tudo que é do pai. Aí o pai sempre tem um lugarzinho para esconder sua carteira, a mãe também para esconder sua carteira, não é? Porque quando você tem algo precioso, assim como todos os tesouros, eles eram escondidos, assim como todos os tesouros, eles eram guardados. E o que o texto está nos falando é justamente isso. É que o Senhor está nos guardando, é que o Senhor está nos protegendo. Eu ia entrar num assunto polêmico aqui, mas eu não teria tempo suficiente
para falar sobre os aspectos. Mas abra aí Filipenses capítulo 4, versículo 7. Só para você ter uma ideia aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Eu quero abrir aspas aqui, tá? Deus me segura, me acode. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? É isso que está aí na sua Bíblia? Guardará o vosso coração e o vosso entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou de encontro agora com uma verdade que nós ouvimos assim que nos convertemos. E é possível que você veja grandes pregadores vindo aqui falando o contrário, não só aqui, mas na mídia televisiva. Mas a grande verdade é essa. Pense, pondere e antes de concluir, pelo menos, analise e avalie. O diabo, ele lê pensamentos. Sim. Sempre acreditei nisso. E aí quando eu me converti, algumas pessoas, olha, quando você for orar, ore em silêncio, para o que o diabo não ouça e tente atrapalhar. Então a gente acaba tirando uma certa onisciência do diabo, colocando aspas aí, e colocando a ele uma onipotência. Como assim? Se ele souber, ele vai atrapalhar. E por que a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ele não pode ouvir, mas pode agir. Deixa eu te dizer uma coisa, existem máquinas desenvolvidas, passou no Fantástico uma época dessa, que ela consegue fazer leituras do comportamento humano. Leituras. Quando você é uma pessoa insegura, você olha para baixo. Quando você é uma pessoa que pensa no que vai falar, reflexiva, você olha para cima. Mas você nunca olha nos olhos. Quando você é inseguro e quando você é receoso. Entendeu? O corpo chega sinais, emitir vários sinais. O coração começa a palpitar, o sangue começa a ferver. Será que Satanás não tem essa leitura, essa percepção? De várias situações. E quando eu falo aqui, eu já expliquei isso na faculdade uma vez, quando eu falo aqui, pense num A, você pensou em um A ou maiúsculo ou minúsculo diante do alfabeto português, mas de repente você pode pensar no alfabeto grego, o alfa, ou em outro alfabeto, mas a realidade aqui, resumindo, sendo prático e objetivo, o que é que veio à sua mente? Veio símbolos, porque os nossos pensamentos são símbolos. Pense em um carro, o que é que veio à sua mente? Símbolos. Pense numa moto, o que é que veio na sua mente? Símbolos. E existem máquinas que conseguem, decodificar esses símbolos que nós emitimos. Então eu acredito que Satanás lê pensamentos. Agora escute, eu não terminei. Eu acredito. E talvez você pergunte, como assim, pastor, ele lê? O diabo faz pior. Ele não simplesmente lê pensamento, como imita a voz, como adivinha situações, como se apodera de uma pessoa, fala por ela, exerce uma força descomunal através dessa pessoa, exerce domínio sobre essa pessoa. Então ler pensamento diante de situações bem piores é simples demais. No entanto, todavia, vamos voltar ao que o texto diz. Oi? Bota pensamento na pessoa. A pessoa sai destinada a fazer algo. Eu repreender um demônio uma época dessa. Entrei na porta. O pastor Rodolfo estava comigo. Entrei na porta. O demônio estava de costa, de bruço. Não tinha me visto, não sabia. Sabe o que é que ele diz? Olá, pastor. Bem-vindo na minha casa. Você veio. Desse jeito. Aí eu disse, quem danado revelou para ele que eu estava aqui? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Irmãos, a gente já teve cada experiência. Mas enfim, eu quero que você entenda que ele exerce um domínio. E o pastor Rodolfo aqui lembrou de um fato. Ele não somente discerne os pensamentos, como ele coloca pensamento na pessoa. Quantos casos de suicídios, homicídios, a pessoa não lembra depois? Ela estava possessa pelo inimigo.
Aumentando a polêmica. Dicionário Vanessa, você está trazendo somente situações de pessoas que não aceitaram a Jesus. Mas essa é a questão. Leia com atenção o versículo Filipenses capítulo 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, cerne das nossas emoções, e a vossa mente em Cristo Jesus, cerne, centro do nosso pensamento e intelectualidade. Então, olha o que o texto nos diz. Satanás tem domínio, sim, sobre as pessoas que lhe pertencem, que estão no mundo. Mas sobre os cristãos, olha o que o texto nos diz. Que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele não tem acesso à tua mente. Ele não tem acesso ao teu coração. Quantos conseguiram entender aqui? Ele não tem acesso. No ímpio, pagão, não. Ele dissemina pensamentos, sentimentos através da mente e através do coração, ideias. Mas dentro do cristão não. É por isso que Colossenses 3:3, e aí quando você vai para Colossenses 3:3, vai dizer o seguinte. Nós lemos esse versículo, mas ele vai dizer o seguinte: porque morreste e a vossa vida está o quê? Escondida, oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha que coisa forte. Então eu creio sim que Satanás pode ler os pensamentos de qualquer um que ainda não conhece a Cristo, mas a partir do momento que a pessoa conhece a Cristo, Satanás já não tem acesso nenhum sobre a sua vida. Amém? Já não tem mais acesso nem sobre a sua mente, nem sobre o seu coração, porque diz, e agora, esse texto é muito lindo, irmãos. Eu vou precisar fechar aspas para prosseguir, senão vai ser 3 domingos aqui. Diz o seguinte: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Agora você pode ficar em paz. Como assim eu posso ficar em paz? Sim, não é uma paz lógica, racional, ela excede toda a dimensão das faculdades naturais que nós temos e exercemos. Ela vai além do que você possa discernir, ela vai além do que você possa, definir. A paz que excede todo entendimento, lógica, razão. Então, mesmo sem compreender, eu vivo em paz. E por que você vive em paz? Porque eu tenho a certeza que Ele guarda a minha mente e Ele guarda o meu coração em Cristo Jesus. Amém? Então, mente, coração. Coração, centro das nossas emoções. Mente, centro dos nossos pensamentos, sentimentos, da nossa intelectualidade. Então nós estamos guardados, escondidos em Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Vou fechar aspas. Então você pode orar, meu irmão. Pode orar de todo jeito. Em voz alta, em silêncio. O inimigo não vai ter acesso à sua vida de jeito nenhum, porque você está protegido em Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Próxima verdade. E agora, Japá? Vamos, manual. Os santos estão protegidos do mal. Essa aqui os irmãos vão entrar no refrão. Pastor Papilon. Estão querendo trazer o pastor Papilon para o retiro espiritual aí. Ah, meu Deus, eu vou passar mal de tanto rir. Não estou conseguindo fazer isso aqui. Vai ter que ser manual. Os santos estão protegidos do mal. Vamos abrir a Bíblia em 1 João 5,18. Estamos sobre a verdade de que vivemos guardados do maligno. E o texto nos diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha que texto forte, irmãos. Sabemos que somos de Deus, muito obrigado, queridos. E o maligno o quê? Não lhe toca. O que é tocar, gente? Vamos lá, o que é tocar? O que é tocar? É isso aí. Tocar, triscar, olha só. O inimigo não lhe toca.
tudo que o inimigo fez a Jó pediu autorização a Deus. Você já parou para pensar nisso? E Deus disse, olha, você pode tocar em tudo que pertence a ele. Você pode até tocar no corpo dele, mas em sua alma você nem ouse triscar. Olha que texto forte. É isso que a Bíblia nos diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não é que não peca, entendeu, irmãos? A gente vai falar um pouco sobre isso. Não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Glória a Deus. Louvado seja o nome, porque nós somos os intocáveis. Pensou, irmão? Agora eu sou intocável. Próxima verdade, preservados do maligno, segundo Tessalonicenses 3:3, que já dá uma baita pregação, viu, irmão? Vai copiando os textos aí, quando Deus te dá uma oportunidade aí no culto de oração, aqui ou em outro lugar, você começa a entrar no refrão. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Amém? Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do... Olha só. Ele é fiel, vos confirmará e guardará do maligno. João 17,15, eu particularmente aprecio muito esse texto. João 17,15, onde Jesus diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É lindo, né? Quando Jesus ora ao Pai e diz, eu não te peço que os tire do mundo. Porque se fosse isso, sabe o que seria, irmãos? Seria o seguinte, você levantou a mão, aceitou Jesus como seu Senhor, então é arrebatado para o céu. É arrebatado logo para o céu. Mas Jesus não quer que isso aconteça. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde no mundo. E aqui vivemos nesse mundo na consciência que estamos guardados em Deus. Amém? Livres do mal. Resguardados do mal. Judas 24. Judas. Esse Judas não é o traidor, tá? É um dos apóstolos de Jesus, mas não é o Iscariotes. Judas. Segundo a tradição, esse Judas aqui é irmão literalmente de Jesus. Judas, versículo 24. Olha só, irmãos, o que é que está escrito? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ou seja, Ele é poderoso para vos guardar de tropeço e nos apresentarmos exultantes, ou melhor, nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Por fim, queremos chamar a atenção dos irmãos para a seguinte verdade. Convém ressaltarmos, não perseveramos na fé para sermos salvos, mas sim por sermos salvos, é que perseveramos na fé. Evidentemente a nossa salvação não é mediante aos méritos humanos, mas devidamente por meio da graça divina. Dessa forma temos a segurança eterna e vivemos na perseverança dos santos. E por esse mesmo motivo acreditamos no fato que uma vez salvo para sempre. Eu deixei isso por final porque é muito polêmico, né? Uma vez salvo para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Como assim, pastor? Mas se o camarada se desviar? Lembra do postulado, do axioma, da máxima? Quem recebeu a salvação não a perde. Quem perdeu, ele nunca recebeu. Se o camarada desviar,
Nunca foi salvo. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Você consegue entender isso? É forte, né, irmão? Alguém pode ler aí para mim? Hebreus 10, 14. É forte, né, irmãos? Porque por meio de um sacrifício. Que sacrifício é esse? Jesus na cruz. E quando Jesus diz tetelestai, está consumado. É a última parcela da promissória. Pagou. A palavra redenção na Bíblia, sabe qual é a palavra redenção? Fica nesse texto que eu queria ler novamente ele. A palavra redenção é o seguinte: comprado, retirado do mercado e impossibilitado de venda. Você já ouviu a expressão valor sentimental? É quando você compra algo, tira do comércio, guarda na sua casa e pode oferecer fortunas. Você não vende. Por quê? Existe um valor sentimental. Então o que é que o texto nos diz de novo, novamente? Outra pessoa. E agora? Por meio de um único sacrifício, ele santificou para sempre. É isso, Damasceno, que está escrito aí? Ele santificou para sempre aqueles que estão sendo é o e ainda não. Ou sacrificou para sempre, foi eu disse. Santificou para sempre é o e ainda não. Isso é visto na teologia como já foi, mas ainda vai acontecer. Já foi determinado, mas, como por exemplo, o Apocalipse já foi, mas ainda vai acontecer, né? Nós estamos, é o e ainda não. Ou seja, nós já vencemos, mas ainda vamos chorar um pouquinho. Ainda vamos sofrer um pouquinho. Mas olha, sacrificou. E agora? Sacrificou de uma vez, de uma única vez, e santificou para sempre. O que é para sempre, gente? O que é para sempre? Para sempre é para sempre. Segundo João capítulo 1, versículo 2, diz bem assim: por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre está conosco. Deixa eu ver se eu posso fazer isso aqui. Deixa eu ver. Eu posso, eu acho que eu posso. Posso. Lá no seminário, meu professor de soteriologia disse: quer ver uma prova? Tente se desviar. Tente se desviar. O pessoal está amarrado em nome de Jesus. Tente. O professor de teologia disse: bem, se eu libero você, vá, tente hoje se desviar. Pense um pouco sobre isso. Eu me escandalizei com ele, assim como você deve estar escandalizado comigo. Mas logo eu pensei: ainda que eu queira, eu não consigo. É como disse Pedro: para onde eu irei, para quem irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós nos sentimos fora do nosso habitat, irmãos. Nós não prestamos, nem servimos mais para esse mundo. O vazio que esse mundo gera nos atormenta. Os prazeres que geram pesares já não mais nos satisfaz. Então podemos dizer: a quem tenho eu no céu, além de ti? E não há nada nessa terra que eu queira mais do que a ti. Se você pensa assim, você é salvo. Para a glória de Deus. Você pode ter certeza de que você não foi convencido, você foi convertido em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu quero concluir e quero ler aqui com vocês um texto que não foi citado, como eu disse no início. No final eu citarei. 2 Timóteo 2,19. Capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Os irmãos encontraram?
Estamos concluindo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O selo permanece. Que selo é esse? Ei, irmãos, é forte isso. Deus conhece quem lhe pertence. Deus conhece quem lhe pertence. Deus sabe quem são os seus. Eu tenho certeza que no dia da glória vindoura, quando os céus se abrirem como pergaminho e formos elevados aos céus, nas alturas, Deus não ficará surpreso. Eu imaginei que viria tanto, veio tanto. Deus não ficará surpreso. Veio a mais, veio a menos. Deus conhece o que lhe pertence. Me fez lembrar do pastor Júnior Santos aqui, que ele disse que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Eu achei o máximo aqui. A primeira surpresa é quando chegarmos lá. Ufa! Graças a Deus eu consegui. Segunda surpresa que nós vamos ter você aqui. Só Deus mesmo. Que misericórdia é essa? E a terceira é quando a gente procurar e não encontrar e perguntar: cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê Beltrano, que era tão firme, tão comprometido com a obra do Senhor? Cadê? Irmãos, não se engane, Deus conhece o que lhe pertence. Eu digo isso com todo temor e tremor, porque de repente alguns questionamentos surgem, e eu não posso concluir sem falar sobre esses questionamentos. Algumas pessoas dizem: mas aqueles que se desviaram, quem se desviou nunca na verdade foi salvo, porque o verdadeiro salvo não se desvia. Mas aquelas pessoas que estão na igreja, que permanecem na igreja, olha, Jesus falou sobre elas, Mateus capítulo 7, versículo 21, 23, olha o que Jesus disse sobre elas. Mateus capítulo 7, versículo 21, 23. Olha o que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque praticais a iniquidade. Deus conhece o que lhe pertence. Esse texto é tão forte, que os caras faziam, pintava e bordava, né? Os caras faziam sinais e prodígios, não era? Os caras eram aqui, enfim, faziam coisas extraordinárias aos nossos olhos. E o que é que a Bíblia nos diz? Eu nunca vos conheci. Justamente, não é mérito próprio, né? E a grande questão desse texto aqui, irmãos, que chama a minha atenção, é quando Deus diz o seguinte: nunca vos conheci. Ele poderia dizer: eu vos conheci em uma época, eu vos conheci em um momento, mas vocês se desviaram, mas vocês se afastaram. Ei, muita atenção nessa hora. Ele está falando de uma procissão que vem do gueto da religiosidade, vem dos templos, dos santuários, e vem, sabe, da igreja física e visível essa que nós vemos. E não são pessoas que se afastaram e se desviaram, não. Alguém pode pensar: esses aí são afastados, pastor, são desviados. É isso que Jesus disse? Quando Jesus disse: nunca vos conheci, sabe o que é que Jesus disse? Nunca estive conosco. E quem disse que dons espirituais é sinônimo de santidade, sinônimo de compromisso com Deus? Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Deus usou até Saul, e ele profetizou no arraial dos levitas e dos sacerdotes.
Deus usou a burra de Balaão, nem por isso ela deixou de ser burra. Deus usa qualquer um. Qualquer um. Até Satanás estará à disposição do serviço de Deus. Se Deus mandar, ele vai ter que colocar o rabinho entre as pernas e obedecer. Essa é a verdade. Então não pense aqui que é uma galera que se desviou. Não é. É uma galera que nunca foi. Outra verdade que as pessoas perguntam, mas pastor, então uma vez salvo para sempre, gostei, posso pecar à vontade. É isso? Romanos capítulo 6. Olha, eu estou salvo, fui salvo, aconteça o que acontecer, já estou no céu e agora eu vou aproveitar. Romanos capítulo 6, versículo 2. Olha o que nos diz, só em pensar assim, alguém já disse, só em pensar assim, revela que não pertence a Deus. Olha o que o versículo 2 diz, vamos ver o versículo 1, que diremos pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo algum, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aí vai para o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 15. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformamos em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Tendes o vosso fruto para quê? Para a santificação. Como é que se conhece uma árvore? Jesus ensinou. Muito bem. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. E o que o texto nos diz é: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E aí, irmãos, a gente já está aqui na conclusão, mas alguns questionamentos existe e a gente precisa responder, porque é um assunto polêmico. Outra questão é, pastor, e aí, o salvo pode pecar? Pode. Pior que pode. Como qualquer um. Eu tenho percebido isso, que o salvo, há uma grande diferença, né? O ímpio peca, fica prostrado. Cai e fica prostrado. O santo, ele cai, mas imediatamente ele procura se levantar. Agora deixa eu fazer uma questão bem séria para vocês aqui. Eles podem cair em qualquer tipo de pecado e mesmo assim não perder a salvação. Como assim, pastor? Isso é verdade? Isso é verdade. Salmo 51, Davi. Salmo 51. Salmo 51, versículo 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Segura aí, nós vamos refletir sobre o versículo 12. O que foi que Davi fez? Meu Deus do céu. Davi aprontou, não aprontou? Davi cometeu os piores delitos que a gente possa imaginar. Adultério, homicídio. Foi um covarde. Agora veja a oração de Davi. Olha aí. Restitui-me a salvação. Consegue entender o que eu estou querendo falar? Senhor, eu perdi a salvação. Restitui-me a salvação. É isso que ele diz. Qual a característica daquele que é santo, que é servo, que é salvo? Ele peca como qualquer um outro, em qualquer área, em qualquer nível. Mas ele se levanta, ele se ergue. Essa é a diferença. Por isso que a Bíblia diz, ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor 7 vezes o levantará. Ele diz o seguinte, irmão, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele não pede a salvação porque ele já tem certeza que ele é salvo e pertence a Deus, mas ele perdeu a alegria de ser salvo. Ele perdeu essa alegria. Essa característica do justo, ela é tão forte que você abre aí nos profetas menores, Miqueias, Oséias, Joel,
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Aí depois vem Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Miqueias, capítulo 7, versículo 8. É bom passear na Bíblia, né, irmãos? Olha o que está escrito: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ao que Miqueias diz, essa é a característica do justo. Não se alegre perante a minha queda, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então restitui-me, ó Senhor, a alegria da tua salvação. Ele não perdeu a salvação. O que ele perdeu e pede para que o Senhor venha restaurar é justamente a alegria da salvação. Vou dar uma tarefa para agora, não é para casa não. Alguém pode encontrar aí o texto onde diz: ainda que o justo caia 7 vezes o Senhor o levantará. Vamos lá? Para isso que serve celular no tempo. Vamos usar os recursos tecnológicos ao nosso favor. E vamos encerrar com esse versículo. Muito bem, querida. Vejo que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o celular. Provérbios 24, versículo 16. Olha que texto lindo. Versículo 16. Amém? Porque 7 vezes cairá o justo. E é forte, né, irmãos? E se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Em suma, sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Ótimo. 1 João 3,6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha a diferença. Não é que não peca, mas é que não vive pecando. Não tem prazer. Não tem alegria no pecado. Então, irmãos, a Igreja Batista, toda ela que se preze, seja brasileira ou nacional, tradicional ou renovada, que tem muitos pseudos batistas no nosso tempo, é a realidade, é a verdade. Mas toda batista que se preze, ela defende essa verdade. E aqui a gente não quer entrar num critério de discussões infrutíferas, evasivas da teologia. Eu vou evitar até citar o nome dos personagens, mas o que a gente quer ser bem claro é que nós cremos na soberania divina que não anula a nossa responsabilidade humana. Pelo contrário, nos impulsiona mais e mais a vivermos os frutos. A exemplo de Davi. Ele diz: restitui-me a alegria. Ele perdeu a alegria e ele sabe que a responsabilidade foi dele. Não foi Deus por meio de um determinismo fatalista que destinou o homem ao pecado. Ele está ciente. Se você for ler o Salmo 51, todinho é um salmo de confissão. E ele vai dizer no Salmo 51, porque eu. Ele sempre vai usar a primeira pessoa de singular. Eu. Ele vai reconhecer que foi ele. Então nós cremos na soberania divina. E nós correspondemos a essa soberania diante da nossa responsabilidade. Não por mérito humano, mas por graça manifestada em nossas vidas. Então podemos ser santos, sim, porque Ele nos santificou. Podemos viver a salvação, sim, porque Ele nos salvou. Lembre-se, o mar está tumultuado, revolto. Você pode até tropeçar, mas você está dentro do barco. E o capitão nos garantiu segurança na viagem e destino garantido.
nós vamos atravessar esse mar para a glória de Deus, porque as mãos do nosso capitão sempre estarão sobre o timão. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos render graça ao Senhor pelas suas maravilhas. Essa é a perseverança, preservação, segurança dos santos. Verdadeiramente, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem perdeu a salvação é porque nunca foi salvo. Na realidade, até essa expressão já é equivocada. Não se perde a salvação, porque não se conquista, se recebe, e aquele que deu, ele não toma. Amém? Ele deu, está dado, selou, está selado para a glória de Deus. Diante dessa verdade, diante dessa revelação, quão agradável é e quanto nos sentimos confortáveis e seguros e protegidos. Que aconteça o que acontecer, haja o que houver, custe o que custar, passe o que passar, Ele não abrirá mão de suas promessas, Ele não desistirá de nossas vidas. Então, meu irmão, vivemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Se você tem certeza da sua salvação, viva como um salvo em Cristo Jesus. Amém? Alguém pode pensar, pastor, e Saul e Judas? Se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus nunca escolheu Saul soberanamente. Ele foi forçado pela decisão do povo. É incrível isso, né? Deus foi forçado pela decisão do povo, mas é o que a Bíblia nos diz, irmãos. Deus foi forçado a atender o capricho do povo que queria Saul. Mas quando vem Davi, o que é que Deus diz sobre Davi? Esse sim é um homem segundo o meu coração. Quanto a Saul nunca foi. E há um texto bíblico muito forte que diz: Deus concedeu o que eles queriam, mas fez desfinhar-lhes os ossos. Alguém lembra desse texto? Está em Salmo 106, versículo 15. Por gentileza, tradução, coloque aí, projeção, 106, versículo 15. Olha só o que diz: concedeu-lhes o que pediram, mas fez desfinhar-lhes a alma. Foi o que aconteceu. Salmo 106, versículo 15. Vamos ver nessa versão aqui. E ele lhes deu o que pediram, mas fê-los desfinhar de doença. Cuidado com o que você pede. Olha para o seu irmão e diga a ele: cuidado com o que você pede. É forte nesse texto. O povo pediu porque pediram, quiseram porque quiseram um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Deus disse: chega, não é a ti, Samuel, que eles rejeitam, mas a mim, vou dar um rei a eles. E deu quem? E aí o povo viu Saul, o gosto amargo do sal, na liderança de Saul. Até que Deus disse: agora é minha vez de escolher. E escolheu o homem segundo o meu coração, o seu coração. E se tratando de Judas, isso é a explicação de Saul. Saul nunca foi salvo. É tanto que no final da sua vida, o que é que ele faz? Ele se suicida. E antes de suicidar, ele vai procurar macumbeiro naquela época, feiticeiro. Nunca foi salvo. Nunca foi salvo. E Judas, né? Um detalhe que a gente esqueceu de falar, mas é preciso. E Judas, desde o momento que Jesus escolheu porque ele era o filho da perdição. Jesus não escolheu Judas por acaso ou em vão. Ele escolheu Judas sabendo que aquela era a natureza de Judas e que nada mudaria. E Judas fez o que fez. Eu precisava encerrar dando esses dois exemplos, porque sempre fica na nossa mente: mas pastor, Saul se desviou, mas pastor, Judas se desviou. Não, eles foram convencidos, mas nunca convertiram. Agora, quer um exemplo de uma pessoa que foi convencida e depois, pela glória de Deus, foi convertida? Pedro.
Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás quis cirandar, pedindo a vossa alma, mas eu roguei ao Pai para que a vossa fé não desfaleceste. Tu, quando te converteres, apacenta o meu rebanho. Jesus fala com Pedro dizendo: você ainda não é convertido, mas eu conheço. Eu lhe conheço. Porque Deus sabe quem lhe pertence. Deus sabe quem lhe pertence. Eu não sei qual foi o dia que você se converteu, mas tenho certeza disso. E não foi simplesmente no dia que você veio aqui à frente e levantou a mão. Não foi. Aqui você apenas confirmou a sua salvação. O pastor Rodolfo mesmo se converteu numa copa de vela, no meio de um bloco, no meio da avenida, parou lá e disse: não quero mais essa vida, eu quero Deus. A decisão acontece em algum momento. Essa eleição, não sei bem explicar como é a conversão, mas acontece em um momento que a gente não consegue definir. A gente vem aqui na frente, porque a Bíblia diz: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei. É quando a gente tem tanta convicção, tanta certeza do que queremos, que a gente vai na frente com todo prazer, confirmar perante os céus e a terra, perante Deus e perante os homens, a nossa vida pertence ao Senhor. Mas somente Deus e você sabe. E você pode saber, que às vezes a gente nem sabe, né? Quando aconteceu isso? Quando aconteceu? Eu lembro quando eu vim à frente por conta própria, não houve apelo, nem pregação houve. E eu fui ao pastor e disse: olha, eu quero entregar hoje minha vida a Jesus. Mas antes daquilo eu já estava completamente rendido, prostrado. Eu já me sentia totalmente entregue. Esses são os mistérios de Deus. Amém, irmãos? Esses são os mistérios de Deus. Nós não sabemos exatamente quando. Então, portanto, tenha certeza disso, que se Jesus lhe escolheu, meu irmão, não adianta se esconder, não adianta fugir. Você só vai atrair tempestade sobre a sua vida. Lembra de Papilon? Peixe. Já comeu hoje? Tem um lanchinho ali para você. Mas, olha, você vai engolir, mas não vai fazer a digestão nenhuma. Você só vai engolir. É assim que Deus faz. Cuidado, para não fugir dos planos de Deus, para fugir dos propósitos de Deus. Deus tem um plano maravilhoso em sua vida, não tenha dúvida disso. Uma vez salvo nele, para todo sempre. Amém? O que vocês da minha parte ouviram, tenham muito cuidado. Eu peço isso, ao repassar. Se vocês não conseguirem repassar com sabedoria, é melhor ficar calado, para não soar como presunção e altivez. Tenha essa certeza somente para você, para que você não venha criar uma cruzada em pleno século 21. Mas é uma verdade bíblica. Mas nós sabemos que nem todos têm a capacidade de compreender, porque o Deus deste século cegou o entendimento. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.